A audiência pública da Lei Orçamentária Anual de Cubatão aconteceu na manhã de hoje. Estudos revelam desaparecimento de cidades devido às mudanças climáticas. Sistema gera descontos de até 40% para multas de trânsito. No quadro Saúde Animal de hoje, falaremos sobre pulgas e carrapatos dos nossos pets. Quinta-feira, 7 de novembro de 2024. Vamos juntos, estamos começando mais uma edição do seu Últimas Notícias. Olá, boa noite para você. A cidade de Cubatão realizou hoje a audiência pública de lei orçamentária anual. Quem acompanhou foi o repórter Washington Luiz, que te traz os detalhes. Declaro aberto a presente audiência pública para a apresentação do projeto de lei número 55 de 2024, que estima a receita e fixa a despesa do município de Cubatão para o exercício de 2025. A audiência pública da LOA, Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025, foi realizada na manhã desta quinta-feira no auditório da UAB, subseção de Cubatão. O presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal é o vereador Rony Dubar, que comandou a audiência. O secretário de Planejamento da Prefeitura Municipal esteve presente, apresentando todos os números que estima a receita e fixa as despesas para o exercício de 2025. A gente está sempre preocupado em tentar apresentar a melhor forma possível de planejamento para que tudo possa ser executado da maneira correta e que atenda a população. Agora, despesas e receitas, tudo balanceado? Sim, a gente respeita um princípio que é universal, que é o princípio do equilíbrio, né? Então, gastar somente aquilo que arrecadar. Então, é responsabilidade fiscal acima de tudo. O senhor falou uma coisa extremamente interessante durante a audiência pública com relação às audiências públicas voltadas para o povo. Saúde, educação, enfim. Não, isso é importantíssimo. Eu assim, tenho a oportunidade, como professor universitário que sou, de sempre incentivar toda a população a participar. O vereador Guilherme do Salão é membro da comissão permanente e durante a audiência ele fez algumas perguntas ao secretário. Dizer em relação a isso, a audiência pública é uma ferramenta que a gente tem também de estar discutindo, né, alguns pontos, colocando aqui em prática também até sugestões. A gente tem uma situação aqui onde a gente fez uns questionamentos em relação a apontamentos, né, do Ministério Público de Contas, nessa parte que tange aí as movimentações, o professor explicou aqui também. A gente também fez alguns questionamentos em relação a valores que são aí colocados, né, em questionamento, que por mais que passe até de uma porcentagem, que eu falo que o número, muitas das vezes, ele encanta, né? Ele se mostra ali pujante, mas, na realidade, não se apresenta isso, né? Não se entrega essa excelência de trabalho. Então, a gente vê ali acima dos 15% de investimento na saúde, acima dos 25% na educação. Ultrapassa os números? Sim, mas não se entrega aí com excelência, né? Agora, o senhor, como repórter, segura o microfone, por favor, que eu vou lhe perguntar. Questionamentos o senhor fez ao secretário. Faz parte da audiência pública, é justamente também para isso, para tirar as suas dúvidas, não é? Correto. A gente aqui vem, no caso, faz um estudo, um levantamento, né, do que é necessário, se faz necessário aqui questionar. Alguns assuntos aqui a gente entra no âmbito do planejamento e outros a gente ultrapassa. No caso, fiz alguns questionamentos aqui para ele, até em relação a outros tipos de pastas, como aqui falei, educação, falei também da Previdência, né, que é o que muito nos preocupa. Tem uma lei vigente aí que está latente já no município e que até agora a gente não tomou providências em cima disso. Então, causa muita preocupação para o servidor público aposentado, inativo, que não sabe que pode receber ou não, como é que está esse planejamento durante esse próximo ano, que teve anos aí que teve umas complicações, o pessoal poder receber, uns impasses, discussões aí, uso do fundo blindado, né, que também isso foi
apontado por nós aí, eu fiz também uma denúncia no Ministério Público de Contas, né, e no próprio Ministério Público. Então, Tribunal de Contas também, a gente fez também uma denúncia no Tribunal de Contas do Estado, com valores aí movimentados muito acima da expectativa. E aí, como eu falei aqui no início, um desses apontamentos aqui, ele ultrapassava os 40%, né, de movimentação dentro dessas pastas. Então, é uma movimentação muito alta. Então, quer dizer, você planeja e aí o ano que vem você faz as movimentações para causar um equilíbrio. Então, o que tu planejou lá atrás, nada foi colocado aqui em prática. Então, é o que eu falo, os números, muitas das vezes, eles nos dão aí, ressalta os olhos, mas não entrega aí um serviço com excelência. Nada mais haverá a tratar, declaro encerrado a presente audiência pública. Obrigado a todos. E atenção, você motorista, tem um sistema oferecendo a possibilidade de descontos em multas. Veja só. Todos os dias, diversos motoristas são multados por vários motivos e diversas situações. Em meio a essa rota de diversas infrações, poucos motoristas conhecem o sistema de notificação eletrônica, o CNE. Esse mecanismo foi criado pelo Senatran. Uma das vantagens do sistema é a possibilidade de 40% de desconto no pagamento de multas. O CNE é um mecanismo digital e permite aos motoristas e proprietários de veículos receberem diversas notificações de multas de forma eletrônica, sem aquela maneira antiga, recebendo assim a multa de forma física em casa. O lado bom de utilizar esse serviço é a possibilidade do desconto, que acontece apenas com uma condição importante. Então, atenção! Para isso, o motorista precisa abrir mão do direito de defesa àquela contestação da infração. É necessário assumir o erro. Sendo assim, com essa decisão, o desconto aplicado pode chegar aos 40% e será ofertado se o motorista realizar o pagamento da multa antes do prazo do vencimento. Indo pelo caminho de recorrer à infração, o abatimento será de apenas 20%. O motorista tem 2 caminhos para aderir ao CNE: direto no site do Senatran pelo computador ou através da carteira digital de trânsito pelo aplicativo do celular. Determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral, aconteceu hoje, aqui em Cubatão, a recontagem dos votos de vereadores. Acompanhe. O cartório eleitoral de Cubatão realizou a recontagem dos votos para vereadores na tarde desta quinta-feira. Várias pessoas ligadas a partidos políticos e à imprensa estiveram presentes para acompanharem tudo de perto. Flávia Vilar, chefe do cartório eleitoral, ao lado do Dr. Rodrigo Pinatti, juiz eleitoral, comandaram todo o processo que ocorreu tranquilamente. Sim, nós fizemos a proclamação do edital, convocamos partidos, munícipes, quem quisesse comparecer, para verificar a nossa retotalização. Ela foi feita, né? Deu tudo certo, graças a Deus. E depois da recontagem dos votos feito pelas autoridades eleitorais, tudo permanecerá como está. Estamos próximos do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A nossa reportagem especial conversou com uma psicóloga que vai falar sobre ansiedade com a chegada da prova. A prova do Enem está chegando e a ansiedade aumenta às vésperas do exame. Segundo a psicóloga Rosimeire Aparecida, para diminuir o medo de não se sair bem na prova, o estudante deve focar no seu objetivo para equilibrar as emoções e também verificar o local da prova para não ter surpresas inesperadas. Ele pode aumentar, né? Com o passar dos dias, na semana mesmo já começa a acelerar o coraçãozinho, já começa a dar aquele friozinho na barriga. O medo de não conseguir, né, as provas e a ser assertivas, tudo, mas assim, o que eu posso orientar é que fique tranquilo, que você está preparado, você se preparou há muito tempo para isso e que está prestes a conseguir aí a alcançar os sonhos. Quanto mais tranquilo, melhor, tudo vai dar certo. Tenha pensamentos positivos na semana, né, que antecede a prova. Avaliar o local que você vai fazer a prova, né? Ver se é mais próximo da sua casa, se leva muito tempo, para que você não chegue atrasado, né? E levar um casaco, porque às vezes pode ser que faça frio, até no ar-condicionado da sala. Isso pode incomodar você um pouco. Leve sempre uma garrafinha de água, né? 3 canetinhas, um sapato confortável, né? Uma barrinha de cereal sempre é importante para que você não tenha aquela fomezinha no meio
das provas, né? E aquela tensão ficar melhor. De acordo com a psicóloga, um dia antes da prova é preciso relaxar e ter uma alimentação balanceada. E caso a ansiedade aumente na hora da prova, Rosimeire ensina uma técnica de respiração para relaxar. Um dia antes tem que relaxar mesmo, porque você já estudou e que não seria ideal você ficar estudando no último dia ou na noite. Tenta relaxar, tenta fazer uma alimentação tranquila, respire fundo, conte até 3, respire por 3 vezes, né? E relaxa, pense que é um sonho que você está realizando, que você vai conseguir, tudo vai dar certo. Às vezes bate um desespero, sim, mas só em pensar que você está ali mostrando o seu potencial, que você pode, lá na frente, pensar nisso tudo que já deu certo, aí você relaxa. Outra dica é não conferir o gabarito da prova no primeiro dia e, claro, ter pensamento positivo. E nunca confira o gabarito logo no primeiro dia, se você tiver outras provas seguintes para fazer na semana que vem. Porque você pode ter uma posição negativa, achar que não foi bem, às vezes opiniões negativas podem ocorrer, mas você não leve para o coração. Tenha sempre em mente que é um momento seu, é um sonho seu, que você está realizando, que você vai conseguir. Mais de 10 milhões de turistas são esperados para a próxima temporada de verão aqui na Baixada Santista. A próxima temporada de verão pretende receber cerca de 10 milhões de turistas nas 9 cidades da Baixada Santista. Os comerciantes estão otimistas e acreditam que essa será a melhor temporada dos últimos anos. A TV Câmara de Cubatão, o presidente do Sindicato do Comércio Varejista da Baixada Santista e do Vale do Ribeira, Omar Abdu Assaf, falou sobre o assunto. Vai ser a melhor temporada dos últimos anos, uma expectativa de quase 10 milhões de turistas ao longo da temporada. A cada ano, a Baixada Santista tem sido a região mais procurada por moradores do interior paulista, da capital e também das cidades adjacentes. O Concas, terminal marítimo de passageiros, que já é considerado o maior do Brasil, espera receber cerca de 1 milhão de pessoas entre embarque e desembarque, além de pessoas que transitam pela região. A movimentação de navios de passageiros começa em 8 de novembro e já traz grandes expectativas ao comércio da região. A expectativa se reflete esse otimismo em função do aumento do número de cruzeiros. Nós estamos já há praticamente um ano, a cada fim de semana, aumentando o número de turistas aqui na Baixada, pelo motivo, viajar para fora tornou-se proibitivo, as passagens estão caríssimas desde a pandemia, os hotéis, e aqui mesmo no Brasil, você ir para algum resort é muito caro. Então as pessoas estão optando pela Baixada por cada relação custo-benefício. O presidente Omar Abdu Assaf falou como o comércio tem se preparado para receber essa demanda de turistas. O sindicato tem orientado e capacitado não só os comerciantes para que eles melhorem os seus negócios, para que eles melhorem o atendimento, que era a grande queixa que tinha no passado. Hoje o nosso atendimento está excelente, e também capacita com o nosso banco de talento para poder melhorar a qualidade dos nossos colaboradores, para que eles possam prestar um melhor serviço e atender bem não só o turista, como também os consumidores locais. E olha, estamos em novembro, mês da Black Friday, e um levantamento indica que a maioria dos consumidores pretendem gastar entre R$200 e R$500 durante as promoções. 21% deve ultrapassar R$1.000 e 17% planejam gastar até R$50 apenas. Os produtos mais procurados da lista são os alimentos, sempre bom, né? E também, claro, os eletrônicos. E ela está chegando. A data da Black Friday 2024 será logo mais no dia 29 de novembro. Após vencer as eleições americanas, Donald Trump começou a montar a equipe de transição para o próximo governo dos Estados Unidos. Após derrotar a atual vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, a rápida vitória de Donald Trump marcou o resultado à corrida à Casa Branca. O republicano começa agora a preparar a equipe de transição. Sua vitória foi confirmada depois que Trump conseguiu 276 cadeiras do colégio eleitoral, graças ao resultado obtido em Wisconsin. Ao todo, ele precisava de apenas 270 para garantir o posto de presidente americano. E olha, amanhã tem uma entrevista em foco aqui na TV Câmara Cubatão. E para fazer um convite especial para você, já está aqui comigo no estúdio a repórter e também a apresentadora Marcela França.
Uma boa noite para você. Boa noite. Obrigada, Jeff. Boa noite a todos que acompanham Últimas Notícias. E eu vim, é claro, para dar uma boa notícia de verdade. Amanhã, sexta-feira, às 5 da tarde, aqui na TV Câmara Cubatão, a gente tem uma entrevista especial no Entrevista em Foco. E que, claro, a TV Câmara Cubatão cada dia se supera, trazendo mais qualidade na informação para manter muito bem informado o nosso ouvinte, o nosso espectador. E, claro, para isso a gente vai receber ela, que é filha do seu Hugo e da Dona Maria, e desde pequena era apaixonada por monumentos. Sabe quem é, Jeff? É uma figura marcante aqui, conhecidíssima em Cubatão, não é isso, Marcela? Aliás, uma figura quista, muito querida, muito apaixonada e apaixonante. A gente tem a honra de receber a doutora Andréia de Castro, que vai contar um pouquinho da infância, um pouquinho da vida adulta e chegar nos dias de hoje, comentar conosco sobre os prêmios que ela recebeu e também, claro, falar de uma das grandes paixões que ela tem, que é a cidade de Cubatão. Marcela, eu vou fazer uma pergunta, né, que eu acho que todo mundo faz quando fica curioso com algo. Tem algum spoiler pra gente ou não pode? Eu prefiro convidar vocês para estar conosco amanhã às 17 horas aqui na TV Câmara Cubatão. É um programa imperdível. Entrevista em pauta, entrevista em foco com vocês aqui na TV Câmara Cubatão. Vai ser um prazer recebê-los e tem muita coisa boa. Tá certo, Má. Muito obrigado. Beijo a vocês. Boa noite espero. pra você. Até. É amanhã às 5 da tarde, você não pode perder, viu? E você confere agora as vagas do PAT Cubatão. Você que está buscando uma oportunidade de emprego ou uma recolocação no mercado de trabalho, o PAT Cubatão tem as seguintes vagas: 21 para pedreiro, 15 para ajudante, 10 para ajudante de motorista, 5 para marteleiro e 4 para projetista de tubulação. Caso você queira se inscrever para mais de uma vaga, leve a quantidade de currículos necessária mediante as funções que você deseja se candidatar. Os interessados devem comparecer ao PAT com o currículo atualizado em mãos e contendo CPF, amanhã, dia 8, das 9 da manhã até 1 da tarde. O PAT Cubatão fica na rua Dr. Fernando Costa, 1096, na Vila Couto. E logo mais, depois do intervalo, tem a previsão do tempo. Falaremos mais uma vez sobre o alerta das fortes chuvas prevista pela Defesa Civil do Estado para logo mais à noite. E ainda o quadro Saúde Animal, entrevistando a veterinária Tati Arik. Em instantes, voltamos já? No Brasil, se estivesse precisando de um órgão. Pela vida dos meus filhos, eu falaria sobre doação de órgãos. Sim, com certeza. Pela vida dele. Para mim, ia ser um momento único, saber que alguém vai doar um órgão pro meu marido. É para salvar alguém que eu amo, né? É para salvar a minha mãe. Precisamos estimular o diálogo sobre a doação de órgãos nas famílias de todo o Brasil. Um dia, sua família pode precisar de um doador ou ter a oportunidade de ser a doadora, mas é preciso conversar sobre isso. Agora, né, pensar diferente, né? Conversar com as crianças sobre isso. Se um dia Deus me levar primeiro do que os meus filhos, né, eu quero ser uma doadora de órgãos. Doação de órgãos. Precisamos falar sim. Ministério da Saúde, Brasil, Governo Federal. Estamos de volta com suas últimas notícias e falando sobre um estudo que revelou o desaparecimento das cidades brasileiras. O principal motivo são as mudanças climáticas. Com o aumento das temperaturas em todo o planeta, algumas geleiras têm derretido bem antes do tempo previsto. E como resultado, os níveis do mar também sofrem alterações. E isso pode trazer resultados nada agradáveis. De acordo com dados do IPCC, Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU, o nível do mar pode subir cerca de 2 metros até 2100 e 5 metros até 2150 se as condições permanecerem inalteradas. O conselheiro da Associação Nacional de ISG, Cauã Sarabi Moreira, fala sobre alguns fatores que contribuem com estes fenômenos. Eventos meteorológicos naturais, como El Niño e Laninha, provocam deslocamentos oceânicos por conta das movimentações dos ventos, principalmente, que podem variar em cerca de meio metro o nível do mar em qualquer região. Os níveis globais do mar subiram 0,19 metros, ou seja, 19 centímetros, entre 1901 e 2010. E o IPCC estima que eles subirão entre 66 centímetros e 83 centímetros até 2100, no seu pior cenário.
Esse ritmo lento de subida do nível do mar certamente dá às sociedades bastante tempo para se adaptar. Estudos mostram que mesmo que as emissões sejam reduzidas, o nível do mar continuará subindo e as consequências serão enormes, como, por exemplo, o desaparecimento de algumas cidades. As emissões de carbono precisavam cair 45% até 2030. Em nenhum momento o IPCC disse que o mundo ia acabar ou que a civilização entraria em colapso caso isso não acontecesse. O IPCC também concluiu que há poucos indícios de aumento na frequência ou na intensidade de inundações, secas, furacões ou tornados. Um relatório da agência Climate Central criou um mapa onde mostra como algumas cidades podem ser prejudicadas já nos próximos anos, sendo algumas delas até 2030. Cidades como Rio de Janeiro, Porto Alegre e Santos foram citadas neste levantamento. Cauã Sarabi Moreira explica o que ocorre em algumas regiões da Baixada Santista. O caso de Santos, particularmente, é ainda mais relevante, pois a cidade tem um histórico bastante recorrente de quadros meteorológicos específicos, que combinados com o movimento das marés, ou seja, com quadros astronômicos oriundos da movimentação do Sol, da Lua, fazem com que o mar suba e gere o choque com a arrebentação costeira na área urbanizada da praia. Nós que somos aqui da região já vimos isso diversas vezes, como em 2005, por exemplo, que por conta de um ciclone extratropical, a nossa orla teve uma invasão costeira bastante relevante, para depois retornar ao normal. Por fim, o especialista Cauã Sarabi Moreira ressalta a importância de medidas urgentes a serem tomadas para minimizar esses efeitos. Aquilo que mais determina o quão vulneráveis as nações são às inundações dependem principalmente de elas terem sistemas modernos de controle de água e de inundações, e obviamente uma boa gestão, manutenção, atualização desses sistemas. E é aí que entra a questão da materialidade de todos os fatores. De nada adianta a criação de cenários, sejam eles leves ou extremos, alarmistas, se de fato nada for feito a nível de legislação, sim, de gestão e ação do poder público, mas também das ações e da conscientização de cada um de nós com relação à sustentabilidade ao nosso redor, nas nossas casas, nas nossas empresas, porque aí sim a gente vai poder inferir qualquer tipo de impacto efetivamente positivo no planeta. E hoje foi mais um dia com tempo fechado, né? Choveu em algumas partes da nossa região em determinados horários. Agora a gente vai conferir juntos a nossa previsão aqui do tempo para a nossa região. Nesta sexta-feira, o dia será nublado e com chance de chuva durante o dia. O tempo fica fechado pela manhã e à tarde há possibilidade de chuva com trovoadas. À noite, o céu permanece nublado e também tem previsão de chuvas isoladas. As temperaturas variam entre 19 e 25 graus. A umidade do ar será alta, entre 80% e 100%. Os ventos serão fracos, vindo do sudeste e do sul. Continuamos falando do tempo, né? E como trouxemos ontem aqui para você o alerta da Defesa Civil Estadual sobre as fortes chuvas previstas para chegarem logo mais na noite de hoje, há riscos para a nossa região em encostas e também alagamentos. A partir da noite de quinta-feira começa a chuva. E nós vamos ter uma chuva de forte intensidade e com volumes de acumulados de chuva muito altos, porque vai chover muito durante quinta e sexta, principalmente na sexta. Praticamente toda a chuva esperada vai cair durante a sexta-feira, podendo ter momentos de fortes pancadas de chuva, que alternam entre chuvas mais fracas e chuvas mais intensas. E aí, no final do dia, a gente vai ter um acumulado muito alto de chuva aí no litoral paulista. Por isso, todo cuidado, atenção redobrada, principalmente nas áreas de encosta. Atenção total para pontos de alagamento, áreas com enxurrada, que é bom explicar. O alagamento é aquela água que se empoça. Minha mãe gosta de falar isso, né? Água empoçada. Aquela água que fica parada na rua. E a enxurrada é aquela água que parece um rio que desce, né? Rua abaixo. Essa aí é perigosa porque ela arrasta pessoa, arrasta carro, bicicleta, tudo que ela encontra pela frente. Já os deslizamentos de terra, claro, a água vai ali, vai encharcando o solo, vai deixando o solo mais pesado. Em algum momento ele pode deslizar e trazer tudo abaixo. Já para as rajadas de vento,
que vão ficar de moderada a alta intensidade em alguns momentos do dia, podem ter quedas de árvore. E a gente sabe dos transtornos, né? Acaba energia, pode cair em cima de carro, pode cair em cima de pessoas, em cima de casas. Então, é necessário atenção redobrada. Se possível, durante os temporais, é recomendado que a população não saia na rua. Procure ficar em casa, no trabalho, evite se expor durante esse período de fortes temporais. E olha, a prevenção de doenças parasitas como pulgas, carrapatos e vermes é o assunto de hoje do nosso quadro Saúde Animal. E mais uma quinta-feira comigo está a doutora Tati Arick, veterinária. Ela vai bater um papo agora com a gente para poder esclarecer, então, essas dúvidas, né, relacionadas aos nossos pets. Tati, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Boa noite para você. Boa noite. Eu que agradeço mais uma oportunidade de estar aqui com vocês. Então, doutora, para a gente começar a entender um pouco mais, né, e até servir como forma de prevenção para os nossos pets, quais são os principais riscos que as pulgas, os carrapatos que estão ali nos bichinhos diariamente, pode oferecer para eles? Sim. A pulga, tanto a pulga quanto o carrapato, eles podem transmitir doenças para os nossos pets. Então é muito importante a prevenção contra eles. Essas pulgas e carrapatos, elas levam doenças diferentes para o cachorro, para o gato ou a mesma doença? Sim, com certeza. Para os cachorros, os carrapatos podem transmitir as mais conhecidas doenças, como erliquiose, babesiose. E também para os gatos, a gente conhece aí uma doença bem conhecida, a hemobartonelose, que é transmitida através da pulga. Então são doenças diferentes, né, para as espécies, porém todas têm risco de morte. Então é muito importante a gente tomar todos os cuidados para prevenir contra tanto a pulga quanto o carrapato. Agora, quais são os principais sinais que a gente pode perceber que os nossos bichinhos ali, o gato, o cachorro, eles estão infestados com as pulgas, com os carrapatos? Você vai perceber que o principal sintoma, na verdade, é a coceira. Eles vão coçar bastante e, por muitas vezes, você vai observar feridas pelo corpo. Então, quando tanto a pulga quanto o carrapato picam, você pode observar as feridas. Principalmente se vai para banho e tosa, quando você está mesmo dando banho no seu pet, você vai observar muita coceira também nos locais e aí você vai abrir o alerta aí e falar, opa, tá acontecendo alguma coisa. Então é importante levar o teu veterinário para ele estar avaliando certinho o que está acontecendo. Doutora, esses parasitas, eles podem também causar quedas de pelo nos animais? Ou apenas isso que a doutora acabou de citar pra gente? Sim, sim, podem causar quedas de pelo, algumas doenças elas causam febre, inapetência, o animal para de comer, o animal fica apático, pode ocasionar sangramento. Então você vai perceber que o animal está diferente se ele tiver com a doença. Nem todos os carrapatos pulga vão transmitir a doença, mas se eles transmitirem a doença e estiverem infectados, esses sintomas podem aparecer. Febre, inapetência, falta de apetite, prostração, o animal fica bem debilitado. Realmente afeta bastante, né? Tem algum tipo, eu sei que tem sabonetes específicos para cada tipo de tratamento. Para combater esses parasitas, existe algum tipo de sabonete, shampoo que a gente pode utilizar nos nossos pets no dia a dia para poder conter aí, ou até mesmo nem chegar a ter no nosso pet? A gente tem produtos no mercado para prevenção, produtos orais, produtos tópicos, coleiras e também tem os auxiliares, são shampoos, são sabonetes, é muito importante e também não levar os animais em ambientes que podem estar infestados. E se estiverem infestados, a gente tem que fazer o tratamento ambiental também. Então o tratamento ambiental se torna muito importante. Então quais seriam esses ambientes que a doutora acabou de citar, por exemplo, algum deles? Por exemplo, carrapato. Se você vai ali na grama, geralmente o pessoal costuma... Vou passear ali com o animal no matinho, na graminha, numa praça, assim. Isso. Lá você pode encontrar uma infestação de carrapato e se o animal não estiver protegido, ele pode adquirir vários carrapatinhos e aí de repente você só percebe em casa quando o ambiente está infestado. Pulga, você encontra ali onde tem areia, então você tem que tomar muito cuidado com esses ambientes. Mas se o animal também está com medicação, está com preventivo, isso se torna mais complicado de acontecer a infestação. Falando em preventivo realmente, né? Qual a frequência ideal para a gente ter esse alerta, os tutores têm esse alerta para tratamento preventivo, para que não aconteça, para que os pets não acabem recebendo esse tipo de parasitas? Depende do produto. Existem produtos de uso mensal, trimestral, então é importante, ou a coleira, tanto a medicação oral, quanto a tópica, quanto o spray, importante prestar atenção
qual a frequência que deve ser utilizado, porque ele perde eficácia, né? E aí pode acontecer a infestação. Em relação a gato e cachorro, existe alguma diferença de forma de prevenção? Algum, digamos que, medicamento é mais forte para um gato ou é menos forte para o cachorro? Como é que funciona, doutor, em relação ao gato e o cachorro nessa prevenção? Então, na verdade, tanto para gato quanto para cachorro, a gente tem mais ou menos os mesmos produtos. Você só tem que ver, né, na hora que você for comprar o produto, se tal produto tem indicação para gato, porque vai ser específico. Ó, esse pode usar em felino, esse é para cachorro. Para cachorro, conforme o peso também, né? Então, alguns produtos tem que prestar atenção, que é conforme o peso, é indicado por peso. E aí, na loja mesmo, ou o próprio veterinário, ele vai indicar o que pode ser usado no gatinho ou o que pode ser usado no cãozinho. Doutora, agora em relação a mito e verdade, né? Quais são os principais aí, mitos e verdades em relação ao uso de vermígrafos para aos efeitos ali dos pets? Muito importante a gente prestar atenção nos parasitas intestinais. Então, existem vermífugos orais também, que a gente faz esse controle, porque muitas doenças, elas podem ser transmitidas para o ser humano, que são zoonoses. Então, é muito importante, a cada 4 ou 6 meses, alguns até de uso mensal, a gente fazer esse controle rígido, para também essas doenças não serem transmitidas para o ser humano. É necessário realizar exames, tanto para gato quanto para cachorro ali, assim que ele foi constatado que ele está com a pulga, com o carrapato, para se observar um exame mais adentro do pet, se aconteceu alguma coisa com ele? Muito importante. Lá na clínica, a gente sempre, quando está com infestação, a gente faz exames de sangue para saber se está tudo ok, se o exame está tudo certinho. Até exames de fezes também se torna muito importante estar fazendo. Alguns tutores optam por não fazer, aí a gente faz o tratamento. Mas se apresentar algum sintoma, aí a gente acaba fazendo os exames sim. Doutora, a alimentação e a higiene, ela pode ajudar, pode contribuir como forma de prevenção? Olha, a higiene sim se torna muito importante. Então, higienização do ambiente, o ambiente que o animal está, se torna assim muito importante, tá bom? Muitos bichos ali, eles ficam no quintal de casa. Esses quintais ali tem, digamos que buraquinhos nas paredes, né? Acaba ficando. É necessário, então, fazer a higiene, jogar algum produto ali para que os carrapatos e tudo mais não venham se proliferar naquele local? Normalmente, as pessoas usam desinfetantes comuns, mas se tiver algum foco de infecção, meu Deus, hoje eu tô... Pode continuar a descer? Pode voltar, mais fácil, que a gente consegue colar. Tá. Normalmente, os tutores, eles utilizam desinfetantes comuns, mas se tiver algum foco de infestação, é muito importante o uso de produtos específicos para, de repente, foi o que você falou, se tiver ali um foco inicial, a gente já cortar isso, não proliferar, tá? Então aí tem que passar no veterinário para passar o produto no animal, não é o mesmo produto, tá? E indicação também do produto para ambiente. Doutora, você costuma receber bastante tipo de caso no seu consultório? Como é que você lida ali quando chega um animal, um cachorro, um gato, de primeiro momento, que você vê ali que o tutor está levando com o carrapato, com a pulga? Qual o seu primeiro passo aí no consultório, doutora? Olha, o primeiro passo, a gente indica os produtos, né, para acabar com essa infestação. A gente olha a pele para ver se tem alguma lesão e, consequentemente, fazer o tratamento indicado. E, foi o que eu tinha acabado de falar, fazer os exames, sim, de sangue, fazer exames de fezes, porque dependendo se o carrapato ou a pulga tiver infectado, aí a gente vai ter que fazer esse tratamento, né, que é baseado aí no sintoma clínico do animal, se ele está comendo, se ele não está, se ele está com febre, aí dependendo a gente trata com antibiótico, tá, doença. Então, todos esses passos é muito importante a gente está fazendo. Tá certo, doutora. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Até a próxima quinta-feira. Boa noite para você. Eu que agradeço. Boa noite. Até a próxima. O nosso N de hoje fica por aqui. Para você, uma ótima noite. Voltaremos amanhã a partir das 6h15. Até lá. Tchau.